Oi pessoal, sejam bem-vindos à oitava videoaula de estruturas de dados e nessa videoaula nós vamos ver a última remoção, como remover um elemento no meio da lista. Para isso, como de costume, antes de entrar na parte do código aqui, na parte da lógica mesmo, vamos ver como que ficaria visualmente isso. Na videoaula passada, nós vamos como remover alguns elementos do final da lista. Então, apagando tudo isso aqui da videoaula passada, vamos supor que a gente quer remover esse 14 daqui, ó, que está no meio da lista. O que a gente faria? A gente vai usar uma lógica bem parecida àquela que a gente usou para adicionar um elemento no meio da lista. Que seria o quê? Se eu quero tirar o terceiro elemento, que no caso é esse 14, eu vou pegar um elemento anterior a ele, que seria qual? O segundo elemento, né? O elemento de número 13. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que fazer o quê? Um ponteiro auxiliar, eu vou chamar esse ponteiro de apagar. Esse ponteiro daqui, ó, ele vai apontar justamente para o elemento que eu quero apagar, esse 14 daqui, ó. Depois disso, eu vou fazer o quê? O elemento anterior aqui, né, o 13, apontar para o próximo elemento. Eu vou fazer ele apontar para o 15. Então, eu vou pegar esse 13 daqui, ó, e apontar para o 15. Então, assim que o 13 estiver apontando para o 15, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente dar um free em tudo isso aqui, ó. Eu vou simplesmente limpar da memória isso daqui, ó. Então, por que eu preciso do elemento anterior? Porque olha aqui, ó, eu preciso do 13 para modificar o 13, né? Eu preciso pegar esse 13 e fazer ele apontar para o próximo, tá vendo? Então eu tenho que modificar o elemento anterior àquele que eu quero remover, né? Se eu quero remover o terceiro elemento, eu vou ter que modificar o segundo. Então por isso que eu vou ter que pegar o penúltimo elemento. E caso a lista esteja vazia, a gente não vai simplesmente fazer nada, né? Caso a lista também tenha um elemento só, vai depender de onde que a pessoa vai remover esse elemento, né? Então também vai dar certo da mesma forma. A gente poderia fazer o quê? Se a pessoa informar que ela quer remover o elemento no meio da lista e informar o primeiro lugar, a gente simplesmente chama a função de remover do começo. E se a pessoa informar uma posição que é igual à última ou maior do que a última, tipo aqui, ó, aqui tem 4 elementos, né? Removendo esse 14 aqui, a gente vai ter 3 elementos. Quando a gente tiver 3 elementos aqui, ó, e alguém informar que quer remover o quarto elemento ou simplesmente o terceiro, a gente simplesmente chama a função de remover do final. Agora, transformando isso aqui, ó, em código de fato, vamos começar com o básico, vamos começar com as verificações. Então para isso, remover no meio, a função aqui, ela vai precisar de duas coisas, né? Vai precisar saber quem que é o começo, ainda com a possibilidade de poder modificar esse começo, né? Caso a pessoa queira remover o primeiro elemento. E também vai ter que saber aonde que ela vai remover, né? Vai ser no primeiro, segundo, terceiro lugar, a gente vai ter que saber onde que vai ter que remover, né? Já que vai remover no meio da lista. Então vamos fazer aquelas verificações básicas que a gente fez, que nem nas duas videoaulas passadas. Seria o quê? Se a lista está vazia. Se a lista está com alguma coisa dentro, se ela existe, a gente vai fazer alguma coisa. Caso contrário, ela não vai fazer nada, né? Agora uma segunda verificação. Se a pessoa escolher que quer remover o primeiro elemento, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chamar a função de remover no início. Aí ó, que é muito mais fácil a gente fazer com isso aqui. Observa que aqui, ó, ele está pedindo um ponteiro de um ponteiro. Eu estou passando o ponteiro de um ponteiro. Por isso que aqui eu não tenho que passar o endereço do começo. Caso não seja o começo, né, aí que vai começar de fato a nossa lógica de remover do meio da lista. Então a gente vai fazer que nem a gente tinha feito aqui, ó, de adicionar no meio da lista. A gente vai ter que fazer um for que vai pegar a posição -1. Por que isso? Para a gente pegar simplesmente um elemento anterior àquele que a gente quer remover de fato, né? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos criar um ponteiro auxiliar que vai nos ajudar a percorrer a lista, né? Ela vai começar bem de onde começa o início aqui, ó. Bem de onde começa o começo. Então, o for que vai começar do número 1. Aqui eu estou começando do número 1 e não do número 0, porque aqui para facilitar a contagem, né? Imagina alguém que não sabe da programação falar, ah, eu quero remover o primeiro elemento. Ela vai digitar 1, né? Ela não vai digitar 0. Por isso que aqui eu estou começando a contar do número 1, para facilitar para as pessoas que não entendem de programação, sabe? Porque o nosso objetivo aqui seria justamente fazer programas para outras pessoas. Então, começando a contar do 1, ele vai até do onde? Esse for daqui, ele vai rodar enquanto ele não chegar no elemento anterior àquele que a gente quer colocar, né? Então, por fim, um i mais aqui para sempre ficar incrementando. Então, cada vez que ele for para frente, basta a gente fazer isso aqui, né, para ele percorrer a lista. E assim que ele sair do for, ele já tem que estar em mãos com o nosso elemento anterior, aquele que a gente quer remover de fato, né? Então, e agora a gente vai fazer o quê? A gente está com o elemento anterior àquele que a gente quer remover. Tipo aqui, ó. Aqui na prática, a gente vai estar com o quê? Se a gente quer remover o 14, o AUX ele vai estar apontando para esse 13 daqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Criar um ponteiro apagar e apontar justamente para o próximo elemento, né? Apontar no caso para o 14, que é justamente quem a gente quer remover. Então aqui, ó, eu vou criar um apagar que vai apontar justamente para o próximo, que é quem a gente quer remover. Agora que eu já fiz isso, eu vou ter que fazer o quê? O 13 vai ter que apontar para o próximo, né? Para próximo do 14 no caso. Ele vai apontar para o próximo do próximo dele.
Tá vendo? Ele vai apontar para o próximo do K2. Ou, em outras palavras, para o próximo do apagar, né? Aí você escolhe. Os dois vão dar na mesma coisa, né? Então, aqui, ó. O nosso próximo vai ser justamente quem agora? Próximo do próximo. Aí, ó. O próximo do 13 agora não vai ser mais o 14, vai ser o próximo do próximo dele, né? No caso, o 15. Ou, se você quiser também, vai ser o próximo do elemento que a gente vai apagar, né? Você preferir escrever assim, então, para facilitar. O próximo dele, então, vai ser o próximo justamente do elemento que a gente quer apagar. Então, com isso, a gente vai fazer o quê? O 13 apontar aqui para o 15, ó. Ó, ele vai estar apontando para o 15. Agora que ele já está apontando para o 15 tudo certinho, a gente pode usar um free em tudo isso aqui, né? Para apagar isso aqui. E então, ele vai apagar tudo certinho. Só que aqui ainda tem um problema, né? Que seria justamente o mesmo problema que fez a gente incluir isso daqui na condição, ó. Por que isso aqui? Porque imagina o seguinte, nessa lista daqui, ó, voltando tudo ao normal, nessa lista daqui tinha apenas 4 elementos, né? E se a pessoa colocar que quer apagar o 8º elemento? Não existe o 8º elemento, né? Então eu posso fazer o quê? Ou eu tiro o elemento mais próximo, que seria o último elemento aqui, né? O 4º elemento. Ou se não, eu faço o quê? Eu simplesmente não faço nada, né? Eu faço a função dar algum tipo de erro, retornar alguma coisa, ou simplesmente uma mensagem, né? Falando que não é possível fazer isso. Eu não gosto muito da ideia da função produzir um erro. Então o que eu prefiro fazer? Ela apagar o elemento mais próximo, né? O mais próximo do 8º que existe na lista é o 4º aqui, né? Então eu vou remover o último elemento daqui. Então eu vou ter que pegar o penúltimo dele, né? Eu vou ter que então forçar uma parada no elemento penúltimo da lista, né? Então, como que eu sei que um elemento é o penúltimo? Que nem a gente viu lá na aula passada. Quando simplesmente ele não tem um próximo elemento que tem um próximo. Então, aqui, ó. Ele vai percorrer a lista até ele chegar no elemento que a gente pediu. Ou, se não, no último aqui, né? E que seria ele chegar no elemento que o próximo não tem um próximo aqui, ó. Enquanto o próximo elemento tiver um próximo, quer dizer que ele ainda não é o penúltimo, né? Mas se o próximo elemento não tiver um próximo, isso aqui vai ser falso. E o for vai parar justamente no penúltimo elemento. Então aqui agora, ele está saindo com o elemento que a gente quer, ou se não com o penúltimo da lista. Agora vamos ver então se essa função daqui está funcionando. Vamos ver se ela está funcionando perfeitamente. Para isso vamos colocar a opção aqui de teste, né? Então aqui, ó, tem a opção 6 que fará o quê? Ela vai simplesmente perguntar aonde que a gente quer remover e chamar a função de remover do meio. Então aqui agora, vamos ver se está funcionando. Para isso eu vou colocar alguns elementos aqui na lista. Seria o 10, o 11, o 12 e o 13. Vamos agora tentar remover esse 11 daqui, ó, o elemento de terceira posição, né? Então aqui, ó, remover o do meio, vou remover do meio. De qual lugar? Vou tentar remover do terceiro lugar. Aí, ó, remover o 11 certinho. Vamos tentar agora remover o 12 aqui, ó. O 12 está no segundo lugar, né? Então, remover aqui, ó, do segundo lugar e remover o 12 tudo certinho. Vamos agora adicionar mais alguns elementos aqui, ó, só pra gente fazer um teste de remover do início. Vamos tentar remover aqui, ó, do primeiro lugar. Se a gente colocar aqui, ó, que o lugar que a gente quer remover é do primeiro, ele vai remover o 18 aqui, tudo certinho, né? Ele vai chamar a função de remover do início e tá funcionando perfeitamente. E se eu tentar remover aqui, ó, da posição 10? Não tem a posição 10, então o mais próximo dele é o da posição 3, né? Então ele tem que remover esse 10 aqui. E deu certo também, deu certo perfeitamente. Acaba que essa função de remover do meio e de adicionar no meio já faz tudo, né? Já faz o papel de todas. De adicionar no início e remover do final também. Também essa função daqui de remover do meio faz o papel de adicionar do início e do final também. Dá certo tranquilamente, né? Aí, ó, remover do segundo lugar, remover o 3 também, tudo certinho. Agora acabei de perceber que essa função ela está produzindo um erro. Que seria aqui, ó. Essa lista daqui, ó, ela tem um elemento só, né? Vamos tentar remover da posição 6. Aí, ó, a função deu problema. Por que ela deu problema? Porque ela tentou remover da função 6, só que tem um elemento só. Eu tinha que chamar a função de remover do início, né? Então a gente pode adicionar mais uma verificação aqui também, ó. Se o local for igual a 1, ele vai remover do início. Mas, se a lista tiver um único elemento, ela também vai remover do início. Essa função está dando um problema para quando tem um único elemento. Então como que a gente vai fazer isso aqui? Vai fazer isso dessa forma daqui, ó. Se o primeiro elemento daqui, ó, ele não tiver um próximo, ó, aqui, ó. O primeiro elemento, o próximo. Se ele não existe, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é para negação. Então, se não existe o próximo elemento aqui do primeiro, quer dizer que tem um elemento só, né? Se o primeiro elemento não tem o próximo, quer dizer que o primeiro também é o último. Aí ele vai simplesmente remover do início. Vamos ver se agora está funcionando com essa verificação aqui, ó. Vamos adicionar o elemento 10 e tentar remover do sexto lugar. Aí, ó, agora está funcionando tudo perfeitamente. Para a lista vazia também não está mais dando problema. E agora essa função daqui está dando tudo certinho. Então, essa foi a videoaula. Esse é o término de adição e remoção de elementos da lista.
com qualquer coisa agora que envolva a lista, você que pode fazer envolvendo isso aqui. Por exemplo, uma função que vai inverter a lista. O que você tem que fazer? Só ficar pegando os elementos do final e adicionando no início em ordem. Então eu tenho 4 elementos, o 1, 2, o 3 e o 4. O que eu tenho que fazer? Eu pego o último aqui, ó. Então eu removo do final e adiciono no começo. Removo do final e adiciono aqui, ó, no segundo lugar. Removo do final e adiciono agora em terceiro lugar, tá vendo? Tudo que for envolver agora, as coisas que a gente vai fazer com lista, a gente sempre vai usar isso aqui, de adicionar no começo, no final ou no meio, ou de remover do final, do início ou do meio. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.